Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Eu recebi uma dica aqui do nosso querido irmão Filmes Históricos, que traz à tona um problema muito sério e que eu já falei e venho falando há muitos anos, há mais de uma década. Esse canal já tem 11 anos. E é sobre as nossas Forças Armadas, na verdade a incapacidade das nossas Forças Armadas de proteger o nosso território. Isso é um fato, não adianta vir com essa conversa que não é bem assim, é sim. As nossas Forças Armadas estão sucateadas e é proposital. Eles conseguiram isso usando uma artimanha antiga, né? E essa matéria aqui ela pode ajudar você a entender como é que eles conseguiram essa façanha. Ó. Veja aqui que a própria mídia publicou. A verdade sobre o reajuste dos militares. Generais ganham 20 vezes mais do que os soldados. Militares ainda estão na lanterna do funcionalismo, exceto pelo alto oficialato, ou seja, pegaram os líderes, né, os comandantes, as pessoas que têm cargos altos e literalmente é como nessa foto aí, ó. Os soldados têm que levar esses caras, né, muitas vezes corruptos e incompetentes, nas costas. Boa parte, você vê, só sabe pintar cerca mesmo, né, fazer estradas e mais nada. Nem sequer um treinamento rochedo, né, de treta atualizado os caras têm, porque nem equipamento tem, então pra quê? Né? Enquanto isso, os altos oficiais estão muito bem pagos. E isso é proposital. Dr. Enéas já falava disso há muito tempo. Eu quero que você primeiro escute o Dr. Enéas falando para que você tenha a noção de quanto é importante a matéria que a gente vai passar aqui. Veja o saudoso Dr. Enéas falando. No próximo segmento, o presidente nacional do PRONA examina o papel constitucional das Forças Armadas e levanta uma questão de importância nacional. Um dos papéis que a Constituição confere às Forças Armadas é a defesa da pátria, do território nacional. Não se tenha a ingenuidade de pressupor que já se pode, no mundo atual, prescindir delas. Veja-se o exemplo recente da Guerra do Golfo Pérsico, que começou com a invasão de um pequeno país. O Brasil tem dimensões continentais, detendo uma riqueza no seu subsolo, que o faz o país mais rico do mundo. Daí por que existe tanto interesse das grandes potências no nosso território. Sem forças armadas bem equipadas e tecnicamente bem preparadas, com os nossos navios portando equipamento bélico obsoleto, com muitos de nossos aviões parados por falta de suprimento, com uma tropa extremamente mal remunerada e desprestigiada, desrespeitada por uma imprensa venal, o que pode a população esperar desse atual estado de coisas? Como despertar o patriotismo em nossos jovens, se as Forças Armadas, espelho vivo da disciplina e ordem nacional, são a cada dia mais vilipendiadas? Qual o estímulo que poderá levá-los a fazer carreira militar para que, no futuro, possamos garantir a soberania da nossa pátria? Até quando um general que passou a vida inteira sob uma disciplina férrea, fazendo cursos de extensão e aperfeiçoamento, será obrigado a curvar-se diante das críticas mordazes de um ou outro jornalista semi-analfabeto ou recalcado, que não conseguiu aprender, nem entender ao menos as noções de disciplina, ordem e respeito? O que se pretende, afinal, com tudo isto? Será que esses mesmos jornalistas não perceberam ainda que expressões como livre pensamento, liberdade de imprensa são conceitos muito bonitos e úteis para eles e para os políticos, mas que não têm nada a ver com a realidade do povo? Que povo não escreve no jornal? Que aquilo que o povo quer realmente é comida na mesa, casa para morar, escola para os seus filhos, garantia de emprego, transporte, remédios e hospital?
Já é tempo que se pare com esse delírio de atribuir todas as mazelas da nação ao governo militar que durou 2 décadas. É importante que a imprensa aprenda a respeitar os militares, porque só no respeito às Forças Armadas a sociedade terá a garantia da liberdade e do bem-estar conseguidos pela própria nação. Meu nome é Enéas. Bom, é impossível entender o presente sem conhecer o passado. Veja que isso não é um problema de agora, desse ou daquele governo. É uma coisa global. As marionetes que sentam naquela cadeira de poder simplesmente seguem com a agenda, todos eles. E aí é todos mesmo. A matéria diz o seguinte, ó: as Forças Armadas brasileiras não estão aptas a sustentar uma treta moderna. A afirmação não vem de qualquer um, é dos professores de Relações Internacionais da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Huditz e Leonardo Trevisan, em artigo de opinião conjunto publicado no jornal O Globo, em 5 de abril, sobre o título "Brasil tem de se preparar para a nova versão da Lei da Selva". Não dispomos da efetiva capacidade de ação conjunta, já que o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas não tem as mesmas atribuições hierárquicas de seus equivalentes das melhores Forças Armadas do mundo, argumentam eles. Os professores ainda colocaram na conta o fato de o Brasil não contar com uma base industrial de defesa própria e ser dependente de equipamentos dos Estados Unidos e aliados. O próprio Bolsonaro cedeu uma base, aqui no Brasil a eles. Ainda não temos a capacidade de consciência institucional própria, o que dificultaria até mesmo saber o que atacar. Para Huditz e Trevisan, os dois professores, reverter essa situação exige mudanças profundas e são fatalistas ao prever as possíveis consequências da inércia brasileira frente à mudança da dinâmica geopolítica mundial. Se a classe política não tomar a iniciativa de fazer tais alterações, como aconteceu em todos os países desenvolvidos e democráticos, talvez tenhamos de fazê-lo após uma derrota militar. Isso custará muito mais caro, tanto em vidas quanto em interesses nacionais, sem esquecer, obviamente, o custo financeiro de colocar a tranca depois da porta arrombada. Demais especialistas concordam que as Forças Armadas brasileiras não estão preparadas para uma treta. Os dois professores não são os únicos a argumentarem que as Forças Armadas brasileiras estão despreparadas para enfrentar uma treta moderna. Carlos Eduardo Martins, professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, acredita que estejamos em uma conjuntura histórica, perigosa para a humanidade. Penso que estamos vivenciando um período irreversível de declínio, a unipolaridade e possível transição para multipolaridade, que gera conflitos, resistências e riscos de conflitos locais com alto potencial de espalhamento e difusão. Em entrevista ao portal Revista Sociedade Militar, o especialista afirmou que o Brasil peca na forma que conduz a defesa. O Brasil, além de gastar pouco em defesa, gasta mal. 78% dos gastos se dirigem a pagamento de pessoal, enquanto na OECDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, essa rúbrica é bem mais baixa, em torno de 50%, o que contribui para a obsolência tecnológica de nossas Forças Armadas. A professora de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da UFRJ, Adriana Marques, também criticou o atual modelo de defesa do Brasil, em entrevista concedida à revista Sociedade Militar em 20 de fevereiro. Segundo a especialista, que é doutora em Ciência Política pela USP e mestre em Ciência Política pela Unicamp, no Brasil, as Forças Armadas estão muito voltadas para atividades domésticas, em particular, que não são de natureza militar. Você sabe do que ela está falando aqui, né, meu irmão? Você sabe muito bem, porque o pessoal da USP sempre dá aquela passada de pano para esse governo aí, né? Principalmente ele, mas é fato que todos estão fazendo a mesma coisa. O que os caras estão especializados é fazer um serviço desonroso, porque é desonroso. O Exército não tem que estar construindo estrada, o Exército não tem que estar pintando cerca. Tem que estar defendendo as nossas fronteiras. Um país desse tamanho, meu irmão, não era para sobrar tempo para nada. Veja a quantidade de produtos ilícitos, contrabando e etc. que entra aqui, né? Por quê? Porque não temos capacidade de nos proteger. E mesmo assim ainda nos damos o direito de estar pagando muito aos caras, né? Para os caras estar pintando cerca. É um absurdo. É como se você pegasse o melhor cirurgião do Brasil e dissesse: olha, quanto é que você ganha? E ele dissesse: sei lá, eu ganho 1,5 milhão por ano. E você dissesse: eu vou lhe dar 10 milhões para você pintar a minha cerca e aparar as folhas do meu jardim. Né? Você quer? Quero. O cara queria. Lógico, ele vai trabalhar menos responsabilidade e ganhar 10 vezes mais do que ele estava ganhando. Agora eu pergunto, tem lógica você fazer isso? Tem lógica eu fazer isso? Óbvio que não. Mas é isso que o nosso governo, né, querido, faz. Você não tem uma discussão sobre quais são os desafios que o Brasil enfrenta no âmbito internacional e de como você pode redesenhar as Forças Armadas a partir desse desafio internacional.
O comandante da Marinha, almirante Marco Sampaio Ouzen, admitiu situação beligerante do mundo. Em artigo publicado no Correio Brasiliense em 6 de março, o almirante Marco Sampaio, comandante da Marinha, afirmou que no Brasil, devido à baixa percepção de ameaça associada à acanhada mentalidade de defesa, há desafios consideráveis na busca contínua por obter e manter capacidades compatíveis com a estrutura política e estratégica do país. Os reptos a serem enfrentados pelos combatentes anfíbios de hoje não são menores que os de sempre. A segurança internacional se vê sob grave risco. Os países têm aumentado significativamente os gastos militares, buscando dotar as forças armadas condizentes com o grau de ameaça. Uma das ferramentas projetada para tentar atenuar a situação de penúria da defesa brasileira é a PEC 55/2023, que destina no mínimo 2% do PIB, Produto Interno Bruto, para a defesa. A proposta de emenda constitucional é um dos grandes objetos do ministro da Defesa José Múcio Monteiro e do governo Molusco. E aqui você vê que essa solução vai boiar, né? Tudo que esse governo bota a mão se torna em prejuízo para o povo brasileiro. O dinheiro é desviado e passa muito longe, né, do que realmente deveria ser o seu fim final. Até o pé de meia já tem fraude, o Bolsa Família tem várias fraudes, as estatais que estavam dando lucros estão quebradas de novo, né? Veja aí Correios, enfim, onde o PT bota a mão é isso. Então esse papo deles vinha agora, principalmente você vê os especialistas que foram consultados aqui, a maioria das nossas faculdades aqui, então é um povo de esquerda também, né? Então existe mesmo um problema, eles estão falando do problema real, né? Enéas falava disso, durante esses últimos 11 anos a gente tem falado disso, e eles sabem, então de forma como um ator, como uma atriz, eles vêm falar de frente com você disso aí. Olha, realmente tem um problema, estamos preocupados. Mas o que eles querem mesmo não é que nós sejamos capazes de nos defender. O que eles querem mesmo é mais verba para poder ser desviada por ali, ó, 2% do PIB. Você acha que se a gente disser, não, beleza, coloque esses 2% aí, porque existe mesmo um perigo, né? Eu vejo o Maduro aí nos ameaçando, né? Verdadeiros anões nos ameaçando. Beleza. Você acha que as forças realmente teriam o equipamento necessário? Ainda mais sabendo aí, como nessa bela imagem, né, que os generais ganham 20 vezes a mais do que o soldado, né? Será que isso é justo? É óbvio que não, né? O soldado é o primeiro que vai lá, né, na linha de frente levar tiro. Agora, como o Adriano Benayon, né, nosso ministro da Economia, caso o Enéas tivesse sido eleito, já tinha nos alertado, se o Brasil estivesse mal administrado, ele ainda cresceria, né, pela riqueza, por ser o país mais rico, como bem disse Enéas. Os olhos do mundo estão todos para cá, ele cresceria mais que a China ainda, por ano, né, com um governo incompetente, burro, né, fazendo cagada. Mas nós não estamos sendo mal administrados, nós estamos atendendo interesses de fora. É bem diferente, certo? Não se trata nem de você colocar uma pessoa incompetente, se trata de pessoas com interesses alienígenas, como bem destacava. Não estou falando de alienígena de verdade. Eu estou falando de representantes internacionais aqui dentro fingindo, né, que estão preocupados conosco, quando na verdade não estão. Estão adorando essa situação exatamente como está, e você vê a polarização que foi criada propositalmente no Brasil, porque quem é que vai cobrar alguém, né, que você considera ser melhor do que o outro lado, sabendo dos monstros que estão aí, né, que são bem piores. Então fica todo mundo, olha, os caras votaram igual ali, mas não vamos cobrar não, porque olha o monstro que está aí na nossa frente, a gente precisa resolver isso. Né? Então está sendo maravilhoso para essa galera. Né? A maioria aí vai se reeleger, já estão tudo reeleito mesmo, sem nem precisar gastar muito o dinheiro que vão receber pela campanha, né? Vão poder embossar e já estão com as suas reeleições garantidas, só falando, né? Só batendo aquela velha prosa. Então realmente, meus irmãos, é complicada a nossa situação. E nós só já não fomos invadidos, se você quer saber, Davi, por que a gente já não foi invadido, se é assim mesmo? Se essa matéria que você falou tudo aí, se isso não for só exagero, né? Por que a gente já não foi invadido? É simples, meus irmãos, porque nós aceitamos, né, as consequências de uma invasão, né, as consequências de perder uma treta, mesmo sem ter perdido. Quem é que quer fazer uma aposta e pagar logo? Olha, eu vou fazer uma aposta aqui com você. Não, mas beleza, eu já vou pagar logo porque eu sei que eu vou perder. Não, não é assim que funciona, né? Você tenta, porque ainda que você perda, se você fizer uma boa luta, você ganha respeito. Você ganha apoio de outras pessoas, de outros países que se vê ali na mesma situação, se põe no lugar, né? Se negocia. Um oponente honroso, ele tem sempre o seu valor. Mas aquele que se entrega, aquele que é covarde, e é exatamente isso que a gente fez. Enquanto isso, somos anestesiados aí com falsas vitórias, falsas promessas e tudo que vocês já sabem. É muito lamentável realmente a situação, né? E é isso, meus irmãos. Só não somos invadidos ainda porque liberamos tudo que eles querem sem a menor resistência. Esse vídeo vai acabando por aqui. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, passe esse vídeo adiante, compartilha, mostra para mais pessoas, meus irmãos, porque o negócio é sério, o negócio é bagunçado, tá certo?
Nós voltamos sempre com 2 vídeos, um às 7h30, outro às 17h45. Não esquece o velho Diário do Davi, que vai ter atualização aí. E você ainda pode adquirir ele agora, o conteúdo sem atualização ainda, pelo preço promocional. Quando vier a atualização, quem já tem só é baixar de novo, não vai precisar pagar mais nada. Tá certo, meus irmãos? Então é isso. Aproveita, tá lá na Hotmart em 10 vezes, ainda com preço promocional. A gente se encontra mais tarde, fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!